Tá, já vou. Sim. O que a gente tá fazendo mesmo? Ao longo do dia, a gente fica acordado, a gente dorme. E nesses estados a gente passa por alterações do nosso estado de consciência. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a consciência, que é uma função e um domínio das funções mentais que interferem em todas as outras. Se quiser saber um pouco mais sobre a consciência, algumas das suas alterações mais importantes e sobre o seu funcionamento, que tem também flutuações típicas no dia a dia, fica ligado aí. Eu sou o Breno e vou apresentar um pouquinho mais sobre as funções mentais, em especial a consciência para vocês. Saco Plinka PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Consciência é aquela função, aquele domínio que é relacionado ao nível de controle da atividade das funções mentais. Quando a gente fala nível de controle, pode gerar algum tipo de confusão, mas a gente está falando principalmente da clareza dos sentidos, da clareza das nossas experiências e também do reconhecimento da individualidade, conseguir identificar o que é meu, quem eu sou, né? Tendo aí uma interferência particularmente importante com algumas outras funções, como no caso da parte mais de clareza, com a atenção e a senso-percepção, enquanto essa parte mais do reconhecimento da experiência individual vai ter aí uma relação bem mais associada com a orientação, o pensamento, mas de forma geral, a consciência ela tem um papel regulador. E a gente vai falar disso um pouquinho mais. Então, em especial sobre a clareza. Quando a gente fala que a consciência ela participa da clareza dos sentidos e sua identificação, é justamente em função da consciência que eu consigo organizar os meus recursos internos e direcionar o foco para determinadas coisas em particular. Então, eu quero direcionar o meu foco para uma parte da informação, né, que a gente viu lá na atenção, dentro de uma lógica de vigilância. Para fazer isso, eu tenho que estar acordado, eu tenho que estar controlando a minha energia, e isso tem a ver com essa clareza, com essa energia da consciência. Enquanto também tem o lado de reconhecimento da individualidade, que é diferenciar as experiências próprias, aquelas que são reais e imaginárias. Em inglês tem um termo que o pessoal usa muito, que é awareness. Eu estar consciente, eu estar ciente do que eu estou sentindo, como eu estou sentindo. Como eu falei, a consciência ela é uma função que ela possui aí um papel regulador sobre várias outras. Tá? Se ela estiver com algum tipo de alteração, muito provavelmente várias das outras funções mentais também vão estar alteradas. Quando a gente diz que ela tem um papel regulador, isso quer dizer que a consciência interfere no funcionamento global. Se eu estou, a gente vai ver o termo técnico, mas inconsciente, isso quer dizer que eu não vou estar com atenção, eu não vou estar com linguagem, eu não vou estar com orientação, porque eu vou estar em coma, ou porque eu vou estar em sono. Então, a consciência é uma função que interfere no funcionamento global. A consciência ela também possui oscilações esperadas em função de um ciclo regulador do nosso organismo. Esse ciclo regulador é chamado de ciclo circadiano. O ciclo circadiano, que cada um de nós vai ter o seu em particular, e a gente vai chamar de ritmo circadiano. Ao longo do dia, a gente vai ter as nossas oscilações. Então, durante a noite, o dia e a noite depois de novo, a gente vai também estar acordado ou dormindo em diferentes pontos ao longo do dia. Isso é necessário. Ao longo do tempo que isso acontece,
a nossa consciência ela vai ter flutuações. Quando a gente está acordado, a gente diz que a gente está num estado de vigília. A gente está vigil, está acordado, a gente está atento, está conseguindo controlar a nossa atenção, está conseguindo prestar atenção nos estímulos que estão ao redor, a gente está ciente daquilo que está acontecendo e com algum controle. Então a gente chama o estado de quando a pessoa está acordada, desperta, de a pessoa está vigil. Ela só vai poder exercer lá a vigilância que a gente conversou na atenção, e quem ainda não viu o vídeo, corre lá, que ela tem lá, para ela estar, ela tem que estar vigil para poder estar hipovigil, hipervigil ou normovigil. E é claro, a gente também tem o outro estado, quando a gente está dormindo. A gente chama o dormir, né, o estar dormindo, de sono. A gente nomeia de sono. Claro que o sono, quem tiver interessado, pode aprofundar e a gente vai ter vários estágios do sono. Então, tem momentos distintos ao longo do sono. Mas, em termos de alterações, depois do funcionamento psicopatológico, basta a gente dizer que a pessoa está dormindo. Para além de estar dormindo, ao longo do dia, essas flutuações todas, estar em vigília, estar em sono, são flutuações típicas. É esperado que todas as pessoas, no transcorrer de 24 horas, tenham uma oscilação entre estar vigil, estar em vigília e em sono. Mas podemos ter aí hipersonia, que é quando a pessoa vai estar com muito sono, ou insônia, quando a pessoa não tem sono, ou a redução da necessidade do sono. Todas essas são alterações que a gente vai encontrar relacionadas a essas flutuações típicas da consciência. Também vamos ter um estado intermediário entre a vigília e o sono que a gente chama de sonolência. A sonolência é aquele estado de a pessoa estar mais cansada, quase pegando no sono, ela se deitar, se encostar, vai dormir. Então a gente chama isso de sonolência. A sonolência ela pode ser uma manifestação típica, mas ela também pode fazer parte de outros quadros. E aí, para a gente poder avaliar o quanto de horas que a pessoa dormiu, quanto tempo ela está tendo de sono, as atividades que ela fez no dia, essa sonolência ela é justificada, ela não é justificada, isso vai depender muito da visão fenomenológica da pessoa que estiver fazendo essa avaliação. Alterações da consciência. Eu já falei algumas aí relacionadas às flutuações típicas, então, hipersonia, um excesso de sono, insônia, perder o sono, né, ou não ter o sono. A gente vai ter também algumas outras alterações. Em geral, essas alterações elas são relacionadas ao rebaixamento da consciência, ou seja, com a redução do estado de consciência. E para tentar deixar isso mais claro para vocês, vejam nesse gráfico aqui, nível de consciência. Tá? Quando a pessoa está com um nível de consciência rebaixado, quando ela está no pleno controle das suas funções mentais, quando ela está em vigil, quando ela está controlando, ou quando ela percebe, ó, eu estou sonolento, é porque ela está reconhecendo a si em geral. Então, a gente diz que esse estado é um estado de lucidez, quando a pessoa está lúcida. Temos no outro estado, quando a pessoa não está lúcida e também não vai estar, em geral, vigil, que é um estado de coma. O coma é um estado profundo, tá? Prolongado, de ausência de consciência. Claro, vamos ter quadros aí que podem merecer um asterisco, que é o coma induzido, ou coma alcoólico, né? Quando a gente sabe a causa do coma. Mas todos eles, na verdade, são comas. Tá? Não vai merecer aí uma visão diferente porque a gente sabe a causa, porque é induzido, porque é devido a uma condição médica. Existe ainda, abaixo da lucidez, um estado que a gente chama de obnubilação. É um termo diferente, né? Uma nomenclatura incomum em geral, e a obnubilação é um estado de redução observável da consciência. A gente percebe o indivíduo obnubilado num estado de sonolência grande. Ele, em geral, esse estado ele vai ser contínuo, ele não vai ter uma justificativa
plausível do ponto de vista da sonolência, ou seja, está acordado há 48 horas. Bom, aí vai estar sonolento. E a obnubilação, ela em geral tem uma redução geral dos sentidos, uma lentidão do pensamento, da atenção, dos processos de memória. A pessoa vai ficar, em geral, parece que tudo está meio pesado, que ela está com uma âncora, né, com peso para fazer e estar funcionando do ponto de vista psicológico. Temos ainda alterações entre a obnubilação e o coma, em especial o torpor e o sopor. Particularmente, vou dizer que talvez seja um exagero a gente, em termos de psicopatologia, nomear esses dois estados, mas eles existem, existe uma diferenciação, assim como o próprio coma vai ter níveis também. O torpor, ele é um estado de que há uma evidente sonolência, a pessoa responde apenas a enérgicos estímulos, então tem que chegar lá e ô fulano! E aí sim a pessoa vai responder com alguma lentidão. Em geral, no torpor ainda há algum tipo de juízo crítico, capítulo mais para frente, e aí então no torpor diria que a pessoa ainda está um pouquinho mais acordada, mas quase que dormindo acordada, enquanto no sopor a gente vai ter aqui, parece mais insono do que desperto, tá? Necessita de estimulação extrema para responder, e em geral responde, atende e apaga de novo, ou volta para o seu estado anterior. Tá? Em geral, essas alterações elas podem acontecer aí por causas induzidas, por causas de substâncias, portanto, podem acontecer também em alguns quadros médicos gerais, neurológicos, traumatismo, enfim, as causas são as mais diversas e todos eles têm a ver com essa redução geral do funcionamento da consciência, que particularmente traz aí essa lentidão e um estado de aparente sonolência. A gente ainda tem algumas outras alterações que a gente chama de qualitativas, aquelas ali têm mais a ver com a quantidade, né? Então tem até uma linha em termos de nível de consciência, mas algumas alterações qualitativas da consciência. Tá? Um desses termos e dessas alterações é a perplexidade. A perplexidade é um estado que também a gente vai encontrar, às vezes, no próprio DSM, até mais comum, em vez de perplexidade, a gente vê a desrealização. A pessoa parece que tudo o que ela está vivendo não é exatamente real, ela pode ficar com uma sensação de que as coisas não são naturais. Tá? E também ela pode ter aí uma desrealização ou até uma despersonalização, de repente começar a se ver um pouco mais fora do seu próprio corpo. Temos também a dissociação da personalidade. Aí esse asterisco aqui é porque dissociação, tá? O termo, os transtornos dissociativos que vão estar lá no DSM, na verdade não são exclusivamente da consciência. A gente vai ter lá várias outras alterações de memória, vamos ter alteração da memória, da consciência, da atenção, da orientação. Então, dizer dissociação é um quadro, mas a dissociação da consciência é o que a gente costuma ver, principalmente naqueles filmes, quando a pessoa aparentemente ela está fora de si, tá? E ela faz coisas quase com uma segunda personalidade. Cá entre nós, é muito interessante a dissociação da consciência. Particularmente, é uma alteração comum naqueles quadros chamados popularmente de dupla personalidade. Tecnicamente, o nome disso é transtorno dissociativo de identidade. E, em geral, não se comporta exatamente como naqueles filmes. Mas é interessante dizer que, sim, existe o que a gente chama de dissociação da consciência. Mas, na prática, não é tão amplo e tão generalizado como a gente costuma ver aí, principalmente em filmes e séries. Síncope é quando a pessoa ela tem uma perda abrupta da consciência e ela é uma perda curta. Quem estiver interessado lá no livro do Paulo Dal Galarrondo, certamente vai encontrar vários termos diferentes para síncope, tá? Porque ela pode ser em função de uma queda brusca de glicose, ela pode ser em função de um trauma, mas todos eles vão acabar caindo em síncope.
que é o termo técnico dentro das alterações das funções mentais para o que popularmente é chamado de desmaio. Então, a gente usa a palavra síncope. Temos ainda outras alterações do nível de consciência, essas relacionadas em particular com as flutuações típicas do funcionamento. A gente já falou sobre isso. Temos lá, de um lado, o estado de vigília, do outro, sono. Podemos ter ainda uma sonolência. E algo interessante é que, no meio desse estado de sonolência e de vigília, né, ou de sonolência e sono, existem dois estados que têm um papel bem importante. Esses estados tem várias discussões se a gente passa por eles sempre quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, ou não. Se a gente passa é muito rápido, mas existem eventualmente alguns casos que a pessoa fica lá mais tempo, ou que pode ser induzido a entrada nesses quadros. Um deles, famoso, é o transe. O transe é um estado que a pessoa está desperta, mas é como se ela estivesse em sono. Tá? Ela vai estar lá de olhos abertos, ela não vai ficar bocejando necessariamente, mas ela vai ficar mais estática, mais parada, ou com comportamentos que a gente vai dizer que são comportamentos estereotipados. A gente vai falar disso quando a gente comentar sobre conduta ou sobre na parte de psicomotricidade também. Mas são comportamentos do tipo se balançar ou algo do tipo um comportamento não dirigido. A pessoa fica, parece que dançando. E o transe é um estado com pouca ou nenhuma atividade motora, uma lucidez reduzida em geral, com pouca clareza dos sentidos. O processamento de pensamentos e memória ele é ausente ou extremamente reduzido. A pessoa em geral não vai lembrar daquele estado ou vai lembrar muito pouco, com flashes muito vagos. E, em geral, vai responder a uma estimulação e aí, quando chamarem ela, Breno, ela vai para o estado de vigília naturalmente. Outro estado parecido com o transe é o estado hipnótico. O estado hipnótico é um estado semelhante ao transe, tá? No qual a pessoa parece estar desperta, mas ela está alheia, em geral, ao contexto amplo da situação. Ela costuma estar realizando uma única atividade, tá? Ou focada em uma única parte do contexto e acaba ali, tanto é que a gente tem lá as próprias hipnoses, a pessoa está lá geralmente vinculada à estimulação lá da pessoa que está fazendo a hipnose. Tem uma maior resposta motora. A lucidez ela vai estar reduzida e a clareza dos sentidos também, mas em geral a pessoa vai fazer coisas e vai ter algum processamento. Na verdade, os sentidos, a clareza deles fica afetada, não tanto a ter os sentidos ou não. A consciência ela costuma estar alterada em alguns quadros que são muito importantes, tá? E aí, quando a gente vai falar desses quadros, é bacana da gente mencionar principalmente o delírio. O delírio, não confundir com delírio. Delírio é uma alteração do pensamento. O delírio é um quadro complexo que a gente vai ter alteração de várias funções. Pode ter da senso-percepção, pode ter da atenção, pode ter da orientação. Vai envolver, muitas vezes, febre, vai envolver, muitas vezes, vômitos. E o delírio é um quadro complexo, convulsões. E todas essas alterações, é óbvio, nem todas são da consciência. A consciência pode também estar alterada. E muitas vezes, infelizmente, se mistura. A consciência costuma ser a principal no delírio. O delírio, que ele é a mesma coisa lá que a gente tinha no delirium tremens, tá? É o delírio também por álcool. E aí a gente vai ter um quadro, então, com uma alteração, um rebaixamento do nível de consciência, que pode ter uma obnubilação, um torpor, um sopor, ou até mesmo o coma, e a gente vai ter alterações de outras funções também. Então, o delírio ele é um desses quadros bem importantes que a consciência vai estar alterada, embora não seja só ela. Outro quadro que a gente vai ter aí, bem importante, a alterações da consciência, é a intoxicação. A intoxicação por substâncias, a gente pode ter até coma induzido, né, o coma alcoólico, que é também uma alteração da consciência, claramente. Tem transtornos do sono-vigília. Então, a gente vai ter a insônia, a gente pode ter outros transtornos também,
que antigamente chamados de terror noturno, a narcolepsia, a gente vai ter transtornos relacionados a oscilações e ao ciclo, né, circadiano. Então a gente chama de transtornos do sono-vigília, quase todos eles envolvem algum tipo de alteração da consciência. Alguns transtornos também do espectro da esquizofrenia, principalmente, né, o estado catatônico, ele é naturalmente um estado de obnubilação, torpor, sopor, que a gente vai ter ali também um quadro complexo, e aí a gente vai ter, entre outras coisas, alterações da consciência. Além do próprio transtorno de identidade dissociativa, que é aquele transtorno popularmente conhecido como transtorno de dupla personalidade. É importante ainda mencionar que o papel da consciência e esse impacto global que a consciência tem em outras funções, ele é tão grande que alguns desses quadros, como o delírio, como os transtornos do sono e vigília, eles são tão grandes, a própria catatonia, a dissociação, é tão grande o papel da consciência que incorretamente é comum a gente ver essas alterações como nomeadas de alterações da consciência. Mas a pessoa pode ter um quadro psicótico sem ter necessariamente uma alteração da consciência. Então, é importante a gente saber que são quadros. O delírio, ele é um quadro e ele envolve, sim, a alteração da consciência. Mas, na verdade, são quadros que podem ter como sintoma, ou até critério, que é o caso desses, alterações da consciência. Então, vale a pena ficar ligado que a consciência ela faz parte deles, mas não é uma exclusividade. A gente vai chegando ao fim de mais uma aula e mais um episódio aqui do nosso Sacplinca PJ. Hoje a gente falou de consciência, uma função-estado que exerce um papel sobre quase todas as outras e ela tem principalmente a ver com o processamento e a clareza dos sentidos e também o nível de reconhecimento da própria identidade e do controle das funções mentais. Ela vai ter alterações esperadas ao longo do dia, como sono, a vigília, pode apresentar sonolência e algumas outras alterações menos comuns, quando a pessoa ela vai pode perder o nível de lucidez, passando aí por vários estados, sendo o mais alterado, o de ausência praticamente de consciência, o coma. Espero que tenham gostado, que aproveitem o material e a gente se vê em mais um episódio no futuro do Sacplinca PJ. Qualquer coisa, pessoal, só entrar em contato. Até mais!